Meus nobres, bom dia. São 7 horas e 47 minutos do dia 11 de 5 de 2021. Língua portuguesa, CMAS Aiquara, sétimo ano A, sétimo ano C. Semana de revisão para semana de provas. Semana que vem a gente tem provas de língua portuguesa, as outras matérias também, mas eu falo mais detalhes no próximo horário com vocês, orientando as provas. Mas aqui é a língua portuguesa. Lembrando que a língua portuguesa este ano, porque ano passado era diferente, a língua portuguesa no passado era aula de gramática com 4 horários e uma aula de redação. A partir deste ano, língua portuguesa são 5 horários, né? Porque a gente não está percebendo por causa que não é presencial. 5 horários, e aí tem leitura, gramática e redação. Então, tudo junto. Não é mais separado gramática com o professor e redação com outro. Não, agora é uma disciplina só. Então, quem, por sinal, pensa assim, cadê a redação? Ela está incluída, como deveria, né? Sempre estar dentro de língua portuguesa. Então, só vocês ficarem cientes. Por sinal, mesmo na nossa prova de língua portuguesa semana que vem, vai ter questões de assinalar e uma questão de redação que a gente vai chamar de questão aberta. Mas a gente vai orientar tudo isso aqui nesse instante. Gente, o slide está aparecendo aí. Está aí, ó. Aulas remotas, revisão. Pronto. Então, participe pelo chat, participe pelo áudio, fique à vontade. O importante é que vocês revisem, aprofundem. A colega perguntou, é para anotar? Anote, certo? Depois eu vou postar esse slide aqui lá no grupo. Se você não tiver o aplicativo desse tipo de arquivo, você baixa. Eu boto lá depois também para você baixar. São arquivos leves, você baixa tranquilamente para você abrir sem ficar pedindo, manda foto, manda print, que isso tudo toma tempo, né? Então a gente tem que usar as tecnologias mesmo para aprendizagem. Mas vamos lá. Bom, esses pontos aqui são importantes a gente ter em mente, que são chamados eixos. Esses eixos aqui vocês vão ver em todas as séries. Você vai discutir oralidade, que é, né, a fala, a leitura, que é a interpretação, a compreensão, a produção de textos, que vocês conhecem mais como redação. Esse nome, produção de texto, é um nome mais amplo. Análise linguística, vocês conhecem como gramática, e semiótica é o significado, certo? E em outro momento a gente retoma isso aqui e aprofunda, mas a gente quer agora... Gente, uma coisa importante para vocês fixarem os assuntos, eu sei que o ensino remoto ele é difícil, tem sido difícil para muita gente, para umas mais, para outras menos, né? Menos difícil, mas é difícil para todo mundo, para professor, para direção, para escola, para todo mundo é difícil o ensino remoto porque ele é muito novo, né? Em relação ao que a gente estava acostumado. No entanto, mesmo sendo muito novo, muito difícil por vários motivos, se você usar as ferramentas certas, se tiver uma organização, aquele acolhimento da família, as coisas funcionam melhor, né? Então, atividade de casa, sempre façam, sempre façam, sempre façam. Minha disciplina com vocês é porque como a gente não está no presencial, mas a gente teria aula presenciais terça e quinta e segunda, que é a carga horária a gente foi distribuída assim. Como a gente não está no presencial, está no online, a gente tem um dia só. Então, assim, eu quero que vocês se organizem para estudar língua portuguesa. Segunda-feira, antes da aula, por exemplo, que eu normalmente mando, vai ter tal assunto amanhã, na aula, ou pelo vídeo que eu gravo, ou pela aula online, vocês participem. E na quinta-feira, vocês revisem assuntos, vocês reforcem, mandem atividades. Então, assim, sempre trabalho nos meus dias. Até para me chamar no privado. Não que você não possa chamar outro dia. Não estou dizendo isso não, tá bom, gente? Vamos dizer assim, ele falou que não pode chamar outro dia. Não, eu falei, prioriza me chamar qual dia? Segunda tarde, terça, quinta, porque nesses dias eu já estou conectado com a escola, então assim, já estou né, fazendo alguma coisa, uma atividade ou correção, ou pensando no CMAS. Outros dias eu estou em outros lugares, então assim, Roberto, mas eu posso te mandar uma mensagem a qualquer hora? Pode, porque a internet está aí, né? Agora assim, se você mandar, por exemplo, numa quarta-feira, é um dia que eu dificilmente atendo outras pessoas, porque eu estou com outros compromissos que tomam boa parte do dia. Eu posso mandar à noite? Pode. Se eu puder à noite responder, tranquilamente eu respondo. Agora,
Normalmente à noite ou tô fazendo outras coisas ou tô descansando, né? Que eu acho que a gente precisa. Ah, mas Roberto, eu fiquei o dia todo sem internet, estive de noite. Não tô falando que você não possa mandar. Pode. Agora, se eu vou responder ali naquela hora, já é uma coisa que eu tenho que pensar e ver direitinho. Se eu puder, com certeza respondo. E lembrando também que a gente tem um canal chamado Gramática Nova que serve para vocês reverem as aulas, verem outras aulas lá à vontade. Mas a gente já falou, fez propaganda já de tudo. São 7 horas e 52 minutos, a gente vai dar continuidade às revisões. Eu escolhi alguns assuntos para a gente, né, fazer essa avaliação semana que vem. Quais são os assuntos? São 3 assuntos apenas. Aqui é 7º ano, interpretação textual. Já coloquei, até na revisão, coloquei lá ontem, interpretação textual. Depois, a questão dos contos e tipos de substantivo. Então, são 3 assuntos que vão cair na nossa prova semana que vem. E nossa prova vai ser eletrônica. A gente vai mandar o link, igual eu já fiz algumas, às vezes com vocês. Você vai preencher pelo link e pronto, já está feita a prova. Mas no próximo horário eu vou dar detalhes. Vamos começar a aula com leitura. Leitura é fundamental em qualquer disciplina, matemática, na ciência, em religião. E em português não precisa nem dizer, né? É a alma. É o começo, meio e fim. Vamos ler um texto aí que o título é provocativo. O burro morto. Eu não sei se vocês criam animais. Vocês criam animais? Alguém tem o que em casa aí? Porque aqui em casa tem tartaruga. Não sei se é caso tartaruga, às vezes esqueço. Tem periquito. E Eu tenho vocês? cachorro. Eu tenho um cachorro. Cachorro, tá vendo? Eu tinha um cachorro, mas o meu morreu. O Eu não tenho nenhum, porque minha mãe não deixa. não deixa, né? Eu já tive também na infância alguns cachorros e é chato quando eles morrem, porque né, você fica ali, e os cachorros vivem bastante. E além de Ainda viver. mais eu que Ah, tinha uma paixão grande por ele, velho. aí, tá vendo? E ainda mais assim, eles vivem bastante e você pega muito afeto. Porque, por exemplo, viver bastante, aqui em casa tem o tartaruga ou cágado, que eu esqueço qual é a diferença. E eles vivem muito, vivem décadas, mas você, assim, é aquela relação ali que você vê que tem um animal em casa, mas você não vai brincar com uma tartaruga, tipo assim, né? Não vai, sei lá, não tem aquela relação como cachorro e gato. Você É. pega algum afeto, que é um animal seu, você está ali cuidando, criando, mas às vezes você nem percebe, né, a ausência de alguns, porque se forem vários, então, que aqui em casa tem 4, ou 5, ou 6, então, assim, Minha, Meu se Deus. some um, você fica ali, pode passar batido, minha, porque a cor da caça dele parece com a terra, muitas vezes você acaba se passando. Bom, mas eu falei dessa questão de animais para provocar a leitura do texto, porque o texto fala sobre animal, pode ser que alguém aí tenha, ou já teve algum burrinho de estimação, ou então vê bastante, não sei. De qualquer forma, é um animal que é comum na cultura brasileira, sobretudo na cultura nordestina. Um burro morreu bem em frente de uma igreja, ó, de uma, quer dizer, uma igreja qualquer, ele não sabe, ele não vai especificar qual é. Como uma semana depois, como uma semana depois o corpo ainda estava lá, olha só a questão do tempo, o padre resolveu reclamar com o prefeito. Olha, já aparecem 2 personagens, o padre e o prefeito. Aí, travessão, que é aquela estética clássica de alguém vai falar. Não é obrigatório, não, mas se você usa nesse, fica mais prático. Se o texto narrativo, alguém vai falar. Prefeito, tem um burro morto na frente da igreja há quase uma semana. Olha aquela vírgulazinha depois de prefeito, porque quando alguém fala com o outro, na fala, a gente tem o tom de voz, dá um tempo. Pessoal, tudo bem? Na escrita, essa pausa aí você bota a vírgula. Prefeito, tem um burro morto na frente da igreja há quase uma semana. E o prefeito, grande adversário político do padre, retrucou, quer dizer, respondeu. E você vê que o assunto aqui envolve também relações de ideologias, né, de partidarismo. Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Ó, já deu uma cutucada. Sim, só eu, respondeu o padre, com serenidade. Quer dizer, ó, não alterou a voz, falou de boa. Mas também é minha obrigação avisar os parentes. Avisar aos, né? Os não, avisar aos parentes. Mas aí a gente faz a correção do texto. Vocês notam o que nesse texto aí? O que vocês podem comentar do texto aí?
da interpretação, do que acharam interessante ou não acharam interessante. Fiquem à vontade. Achei interessante. O que, assim, você pode destacar pra gente? A história. As falas. De cada um. É as falas de cada um. Falar de amor, né? Nota aí que eles são amigos? Eles são amigos conversando? Tá mais pra Mais ou adversário. menos. Mais ou menos. Né? Esse mais ou menos aí dá um. É, Mais pra menos alguém disse aí, eu acho que alguém disse mais pra menos, porque, né? Foi ele. Ali fala que são adversários políticos, então quer dizer que. eles não são amigos. Não. Adversário já sabe, né? É igual os É, Mais filmes, né? político. inimigos. Eles podem até se respeitar, conviver, né? Mas quando pode, tira logo uma. O pessoal fala, Uma tira logo casquinha. uma lasquinha, né? É verdade. Pronto, então agora esse tipo de texto aqui, vocês notam que está contando uma história ou não? Uma história sendo contada? Sim. Bom, se é uma história, aí eu preciso perceber alguns elementos. É igual você fala assim, rapaz, eu fiz um bolo aqui. Pô, você fez um bolo, você usou ingredientes. Ele não caiu. Então, assim como você pensa no bolo e pensa nos ingredientes, que eu falo assim, se isso aqui é uma história, para ser uma história tem que ter alguns ingredientes de história, tem alguns chamados elementos narrativos. Alguém lembra desse? Professor, isso é um conto. Por que será um conto? Que é um tipo de história, tá? Tá dentro do assunto. Ele faz um resumo daquilo que aconteceu Hum, e aplica algumas coisas das histórias. Só que a gente entende isso como um conto, que é uma linha. Eles usam linhas mais resumidas e não tem tantas falas como uma história. tipo uma novela, tipo um Isso. romance, né? O conto é uma narrativa menor. Menor em como assim, Roberto? Menor em que sentido? Poucas personagens, poucos lugares. Você vê que aí fala da frente da igreja. Pronto, acabou. E a história foi contada a partir desse lugar, na frente da igreja. As personagens são três. O burro, né, que é uma personagem, óbvio. O padre e o prefeito. Pronto, a história está aí. Não é uma história complexa, que, né, você fica ali, não, você vai, a história fala de um burro que foi morrer no fim da igreja e o padre e o prefeito brigaram sobre isso aí. Pronto, acabou a história. O enredo, né, é rápido, perfeito. Então, quem lembra aí quais são os elementos da narrativa? Como é que a gente pode saber? O conto, o pente. Tá, estudou. O conto, o pente, estão falando coisas que tem a ver. A gente só vai organizar melhor. O enredo. Enredo. Enredo justamente é o quê? Pode olhar no seu caderno, a gente está aqui conversando. Pode O olhar lugar. O tempo, o espaço. Beleza, isso aí. O caderno pode ser usado, com certeza. Vamos pensar então no pente. Alguém pode escrever a palavra pente no chat se quiser, fica à vontade. O pente, a letra P é de personagem. Quais são os personagens? O burro, o prefeito e o padre. Isso. A letra E aí de pente, o primeiro E, a gente pode colocar como espaço. Qual espaço? E a história acontece onde? De frente de uma igreja. Na igreja. Isso. Alguém pode dizer assim, ó, olha só como a gente tem que ter atenção. Ou precisão, tá bom? Eu posso dizer que essa história acontece em uma cidade? Pode, por causa da Sim. igreja, né? Porque Claro, às vezes claro a que igreja pode. tá dentro da cidade. Isso. Mas seria a resposta exata? Ou seria uma resposta vaga? Vaga. Uma resposta vaga. Porque se eu colocasse né, assim, num teste, olha, a história acontece onde? Às vezes assim, você respondesse numa cidade. Eu não ia zerar a tua resposta, porque realmente é numa cidade. Mas assim, o texto traz claramente em que lugar de uma cidade ele está tratando a história. Então, assim, você coloca numa cidade, colocaria C e aquele tracinho, ó, que você respondeu, você compreendeu que é uma cidade, porque uma igreja tem que estar em uma cidade, né? Não tem outra lógica de local, mas a história fala precisamente qual é o espaço. Então, é em frente de uma igreja. Não precisa dizer em frente de uma igreja numa cidade, porque não tem necessidade dessa informação.
Pente, então, personagens vimos, enredo, espaço vimos, o N é de narrador. O narrador aqui, ele conta a história apenas ou ele faz parte da história? Ele apenas conta a história. Pronto. Chamado narrador observador. Deixa eu ver agora, Pente, né? Narrador. Temos aí agora o tempo. Como é o tempo aí? É presente, é passado, é futuro? Como é que a gente pode ver isso? Tem alguma data? Tem algum... Como é que a gente pode perceber dentro do texto aí essa ideia de tempo? Com uma semana. Com uma semana, morreu, o que mais aí? Estava. Retumbou. Hã? Estava. Esses elementos que vocês falaram aí, há algum tempo, morreu, estava, indica que tempo? Passado. Isso. Agora tem uma coisa interessante, ó. Nos últimos pontos do texto aí tem assim, mas, padre, não é o... Encontrou isso aí? Tá no canto direito. Sim. Mas aí eu tenho assim, não é, esse tá no presente, mas isso influencia em relação ao tempo que prevalece na história ou não? Não. Não, porque assim, apesar de ser um verbo no presente, é o presente daquele momento da fala. Então tem que ter esse cuidado. Então, assim, o texto aqui está confuso porque tem um verbo no passado no presente. Não. Realmente, morreu é passado, estava é passado, é presente. Mas esse aqui, ele disse em que momento, naquele Não, momento. ele estava falando. Isso, então tem que ter. Por isso que a interpretação é uma coisa muito boa. Porque se você decora a gramática, você chega uma hora assim, não tem lógica. Se é presente, como é que o texto está no passado? É o presente daquele momento. Naquele momento ele falou, porque ele estava, naquele momento, falando com o padre aquele assunto. Então tem que ter esse cuidado com os tempos. Ó, os tempos, não é nem um tempo só, porque no texto pode ter vários tipos de tempo. Na proximidade, a gente retoma essa ideia de tempo e dá mais detalhes. E, por final, o enredo. Como é o enredo dessa história aí? Nós vimos aqui o pente, né? A revisão tá boa, gente. Continua prestando atenção aí, participando, que vai ser rapidinho. A gente só tem 14 telas para mostrar, estamos na quinta já. E é só mais conversa e revisão. E aí, o enredo aqui, para a gente terminar o pente. Se alguém puder, digita a palavra pente aí no chat, que se eu ficar digitando vai tomar tempo de exibição. Valeu. E isso, pente que vocês vão lembrando, né? Pente é elemento textual, elemento narrativo. E aí, meus nobres, me fala o enredo aí dessa história. O que é o enredo? É o resumo. Eu sei que já é uma história pequena, mas se você fosse passar essa história para alguém, como é que você passaria? Olha, no texto, o burro morto. Essa atividade é de agora. Eu não estou corrigindo atividades porque essa semana vai ser de revisão para a semana que vem, a semana de provas. Oi, Ábia. Bom dia para você também. Quem que pode fazer o resumo da história aí, que é o enredo? O enredo é isso, o resumo da história. O burro morreu em frente a uma igreja e aí o padre foi conversar com o prefeito para poder, sei lá, tirar o corpo do burro da frente da igreja. Pronto. Já tinha uma semana e tal. Pronto. O conto tem uma facilidade para você fazer um enredo que ele já é pequeno. Quer dizer, eu falo facilidade, é o meu ponto de vista. Você pode achar que é mais difícil porque tem menos elementos, aí depende de você. Mas que seja um texto grande ou um texto pequeno, narrativo, o enredo é isso. É você dizer as principais informações que você percebe no texto. O que é isso aqui, gente? Um pente. É para lembrar o quê? Um Porque pente. a aula aqui não é de educação para o lar. O que é que tem a ver com a nossa aula essa aqui? Sei não. Eita. Os 4 elementos da narrativa. 4? 5.
É. Isso, perfeito, perfeito. É. Hoje, Sheila, aula de revisão, porque semana que vem é semana de provas, aí eu escolhi 3 assuntos: interpretação textual, conto, que aí tem que falar sobre elementos da narrativa, óbvio, né? E tipo de substantivo. A gente vai revisar isso hoje para vocês fazerem uma boa prova na semana que vem. Então, o pente aqui não está por acaso, está porque a gente está fazendo que vocês tenham um elemento de informação na sua memória para lembrar do assunto. Aqui. Ó, dá para você tirar um print dessa imagem aqui e salvar. Salva agora no grupo lá da sua sala. Tira um print agora da aula e manda para a galera lá no 7º A e 7º C, tá bom? Que puder aí. E isso. Revisão José Fael, ó, nome forte. Então, aqui já viu os elementos. Gente, quando pensar em texto narrativo, é pente. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. É isso aí. E revisem a revisão, viu? Bom, mas nosso assunto primordial não é a gente não está tratando de qualquer tipo narrativo, porque assim, quando fala assim texto narrativo, uma novela é narrativa, um filme é narrativo, uma série é narrativo, é uma narrativa, né? Uma piada, eu não sei contar piadas porque eu não conto, mas quem sabe contar piadas, piadas boas, agradáveis. A piada é um texto narrativo. Então, assim, independentemente do que você fala de narrativa, você tem ali o pente. O conto é um tipo de narrativa que tem algumas características. Por exemplo, vamos pensar em piada. Piada é um texto longo ou é um texto breve? Breve. E por que a piada não é um conto? Não que o conto não possa ser parecido, mas por que conto é uma coisa e piada é outra? Deve ser pelo tamanho. Pelo tamanho, que, de qualquer forma, o conto é um texto breve, mas não tão breve quanto uma piada. E qual o foco de uma piada? O foco, quer dizer, qual o objetivo de contar uma Fazer piada? as pessoas rirem. Pronto. O conto, por exemplo, esse conto que a gente leu aqui agora, tem coisas engraçadas? Para mim tem, para vocês pode não ter. Eu não vou fazer que vocês achem graça, não. Graça é uma coisa particular. Eu acho graça em alguns elementos desse texto aqui. Outros podem não achar. Mas o foco aqui não é fazer graça, é contar uma história que tenha algo engraçado, diferente. Já uma piada, não. Você não conta uma piada para as pessoas ficarem refletindo sobre a vida. Não. Você conta uma piada para as pessoas rirem. Então, assim, toda vez que você analisa um tipo de texto, tem que perceber qual o objetivo daquele texto. Qual a característica do texto. Então, característica e objetivos ajudam você a perceber tipos de texto. Bom, narrativa curta é o conto. Único conflito. O que é o único conflito? Qual foi o conflito no texto O Burro Morto? O padre foi lá falar O- pro prefeito o pra tirar burro. O prefeito e o. Só isso. Essa disputa política entre os dois. E o fato do burro ter morrido e tá ali uma semana. Só isso. Só. Não aconteceu mais nada na história. Não passou um avião, não caiu um meteoro, nada. Só aquilo ali. Então, se eu pedir para vocês, e eu vou pedir para vocês fazerem um mini conto na prova semana que vem, vocês tenham isso na sua mente. E eu sugiro a vocês que vocês leiam alguns contos. Eu vou postar no grupo de vocês, pelo menos 2 contos, para vocês lerem, mas a internet está aí cheia de contos. Então, leiam, que você vai se inspirando e podem escrever seus contos, seu conto. Professor, o senhor também pode fazer na semana assim, ó. Botar uns contos que chamam a atenção do leitor. Não, esse negócio de chamar atenção é muito relativo. Eu não tenho essa ideia, não, porque assim, você tem um gosto, a Ábia tem outro, Sheila tem outro, então assim, se eu tentar atender a atenção de vocês em si, eu posso me frustrar. Então assim, eu vou colocar os contos, aí vocês vão ler, vão ver, aí vocês vão ver as características, mas aí é mais prático. Tá bom. Não? Imagina só, eu posso me frustrar e é pior. Então, eu boto lá 2 contos. Aí vocês, gostei, vai continuar lendo. Não gostei? Pesquisa. Você tem também que exercitar o poder de pesquisa, né? Senão você fica ali sempre viciado com o que o professor coloca. Poucos personagens, ou melhor, poucas personagens, ali tá concordando com o masculino, mas é feminino. Poucas personagens, então assim, o burro, o padre e o prefeito, só. Tempo e espaço reduzidos. Ó, o tempo ali foi
Assim, fala que é uma semana, né? Então, uma semana, pode ser um dia, não importa, o tempo é pequeno. O espaço também, em frente da igreja. Apenas um clímax. O que é um clímax? Aí eu quero saber se alguém sabe o que é clímax. Depende do clima. Hã? Diga aí, o que é o clímax? Vamos pensar aqui numa partida de futebol. Penalidade máxima. Pênalti. O VAR, por exemplo, hoje é um elemento de clímax no jogo. O que eu estou falando? Quando o juiz pede um tempo e vai assistir a telinha, que é o VAR, né? Isso não deixa o torcedor, sobretudo o torcedor daquele time que pode estar prejudicado ou não, ou que vai ter a vantagem, não deixa assim um pouco apreensivo, curioso. Será que o juiz vai... Eu sei, professor. Pronto. Então o clímax é isso, é esse momento de tensão na história, que você, entre aspas, para pensar, vai acontecer o que mesmo? Por exemplo, esse dia teve um jogo, acho que foi, não sei se foi Bahia e Ceará, mas aí, ou foi esse jogo ou foi outro, porque às vezes os jogos a gente confunde assim, mas teve uma situação que a bola bateu na mão do jogador. Eu entendi que não seria falta. O juiz deu um tempo, foi olhar no VAR, voltou e autorizou a falta. Ou seja, enquanto o juiz vai lá, assiste a telinha, e aí você fica, rapaz, eu acho que é falta. Não, acho que não vai ser, eu acho que vai errar. Pronto. Então, assim, o clímax é isso. E quando acabou o clímax, eu tenho o desfecho. Professor, o clímax é quando a narrativa alcança a tensão máxima, é um ponto culminante do conflito. Gente, uma coisa importante, a gente está com aulas online, vocês têm que... Eu sei que é difícil aprender algo tão novo assim, às vezes, difícil, aspas, né? Porque a gente ficou séculos e séculos com aulas presenciais, e muitos séculos mesmo isso está na nossa mente. A aula virtual ela tem restrições, né? Porque se a internet oscilar, a gente fica prejudicado. Mas também tem potenciais. Por exemplo, estou aqui agora conversando com vocês. Se vocês puderem estar em outra tela pesquisando, por exemplo, agora eu falei clímax. Aí você quer participar, mas não sabe o que é clímax, não lembra, não tem anotado, e pode abrir uma aba e pesquisar. Não fique pensando que eu estou... não. Isso aqui, a aula tem que ser aberta mesmo, até porque uma aula online é uma aula aberta. Alguém pode estar exibindo para a família, para parentes, amigos, pode passar alguém. Então, não tem uma restrição nesse ponto, não. Então, você use isso como potencial, não como ficar assim, ficar numa aula digital, se comportando como se fosse uma aula presencial, você está perdendo. Como o inverso também, você numa aula presencial, querer conectar da internet o tempo todo, você está errando também. Voltando aqui, o que é um conto? Se você fosse resumir no chat ou oralmente, o que é um conto? Conto é uma narrativa que cria um universo de seres de fantasia ou acontecimentos. Pronto. Sempre é bom lembrar, perfeito, do tipo textual. O conto é uma narrativa. Mas toda narrativa é um conto? Não. Não. Por que não? Cada tipo de texto tem suas finalidades, seus objetivos e suas características. Por exemplo, a novela Gênesis da Record é uma narrativa? É. E por que Sim, não? porque tá contando uma história. Isso. E por que não é um conto? É uma novela? Qual a diferença aí? Porque é um conto Porque está ilustrando cenas. É porque ele está mostrando as cenas. Também. Porque é contado por capítulos. Quando você fala que é por capítulo, você já está dizendo que é um texto grande. É um texto grande, não pequeno quanto um conto. Pronto. Vocês já estão já catequizados em conto. Agora aqui, essa telinha, gente, essa tela aqui, se vocês puderem tirar um print, tire um print agora. É isso, vocês podem me ajudar na aula, em vez de eu ficar postando tudo. Vocês podem tirar um print e botar na aula lá, no 7+, 7C. Print aí, dá o print aí, bota lá. Por favor. Gente, essa telinha aqui, ó, essa tela aqui
Eu não vou ler na íntegra, não, vocês vão depois vocês leiam. Mas isso aqui é como eu vou avaliar a redação de vocês. Eu falei que vai ter questões de assinalar, a maioria. São 8 questões, na verdade. 7 vão ser de assinalar e uma vai ser aberta, que a gente chama de redação. Então, eu vou avaliar a redação por esses critérios aí, ó. Primeiro ponto, adequação ao tema, ao gênero e ao comando. Então, assim, eu vou pedir, claro, eu tenho que pedir sobre conto, né? Escreva um conto cujo tema seja... Aí, se eu escolher o tema, você vai ter que se virar. Se eu deixar o tema aberto, você vai ficar à vontade, mas eu vou querer que seja um conto. Se você faz uma piada, não me interessa. Se você escreve um poema, não me interessa. Então, cuidado. Coerência e coesão. Então, assim, olha a sua gramática, olha a sua organização, estude um pouquinho as conjunções, porém, entretanto, e... Então, faça o texto ter um ritmo de escrita adequado. Isso é coesão e coerência. Adequação à norma culta. Se você não sabe escrever uma palavra, não escreve. Escreve uma parecida. Não sabe o significado? Não escreva. Escreva o texto mais simples que você puder, mas com menos erros possíveis. É melhor um texto simples. O que é um texto simples? Um vocabulário bem simples do dia a dia. Falo de dia a dia, né? No sentido de vocabulário sem ser tão pomposo, mas simples, do que você tentar colocar uma palavra que você não conhece e aí você ficar errando. Cuidado com a palavra mas, mais. Erram muito. Cuidado. Originalidade. A originalidade é algo também muito subjetivo. Tipo assim, se você cria o texto, ele por si só já é original. Ponto. Então, assim, por gentileza, não copia e cola texto da internet, não, porque assim, se eu notar que aquele texto, porque vocês estão no 7º ano, não é desconfiando de vocês, da inteligência, mas se você está no 7º ano e pega um texto com vocabulário muito elevado, qualquer professor vai perceber. Aí se eu notar que aquele texto está ali muito elevado, vocabulário diferente do que a gente vê na nossa aula, eu vou achar estranho, eu vou pegar, copio, posso encontrar o autor e você perde aquela questão, né? E pode perder pontos no resto da prova também. Então, assim, o ensino online te permite facilidade? Permite. Mas também te deixa vulnerável, porque se você copia e cola uma questão aberta, eu achar aquele vocabulário, aquela organização muito estranha para a 7ª série, eu ponho na internet e vejo assim, esse texto pertence a tal pessoa aí, para você... A internet fala tudo. Hã? A internet fala tudo. Uhum, muita coisa mesmo. Gente, essa tela aqui tá ok para vocês? Alguma dúvida? Não. Não. Tiraram o print e colocaram na sala? No WhatsApp? Eu botei. Só tirei o Só print. precisa um em cada, não precisa todo mundo, né? Um no 7º A e um no 7º C tá suficiente. Bom, existe uma parte da prova nossa que é de interpretação textual. Obrigadão, viu, Matheus? Essa questão a gente já viu aqui, por isso que eu não vou nem discutir a questão em si, que já foi discutida em algumas aulas já. Mas uma coisa que vocês têm que aprender a ter muita atenção na parte de interpretação textual é ler primeiro o enunciado. O que é enunciado? Normalmente vem em negrito, vem destacado, vem ao lado do numeral. Ô, Roberto, por que eu vou ler o enunciado e não vou ler logo o texto? Porque é assim, ó, o seu foco não é leitura naquele momento, não é a leitura por si. Você não está lendo por ler. Você está lendo para encontrar uma resposta. Já que você está lendo para encontrar uma resposta, você não vai ler o texto, porque o texto é como se fosse ali só o elemento que você vai analisar. Como se fosse, não. É. Só que você vai analisar o quê? Por exemplo, aqui. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Então, assim, ó, você já vai ler o texto, a tirinha, a frase anterior, já nesse foco, sabendo que é uma fala, ó, já tenho aí uma indicação do que eu vou ler, sabendo que é algo que eu vou ter que perceber ponto de vista. O que é ponto de vista? É opinião. E eu sei que o texto, que eu não li ainda, exemplo, né, fala sobre internet. Então, assim, são muitas vantagens você ler primeiro a questão, depois ler o texto. E uma dica importante, é uma dica para vocês, isso aqui que eu estou falando para vocês agora, serve para qualquer matéria.
Como assim, Roberto? Você está na prova de matemática, aí a prova de matemática coloca um gráfico, por exemplo, coloca um gráfico ou coloca um informativo, não importa. Aí você vai ler o informativo e ler a pergunta, lê a primeira pergunta, porque lendo a pergunta você vai saber o que a professora ou o professor quer naquele momento ali naquela parte de matemática. Mas se você for ler o texto, seja ele um gráfico, uma tirinha, uma charge, para depois ler a pergunta, você pode, né, se embolar com tanta informação que você já leu antes e aí não entender o que a prova quer naquele momento. Então, assim, sugestão, porque cada um faz como achar conveniente, leia a primeira pergunta. Aqui a gente não vai analisar, que a gente já fez essa análise, tá bom? Só para lembrar. Bom, gente, está quase chegando no final da aula. Faltam apenas 3 telas, são 8 horas e 23 minutos. A participação tá boa, a frequência tá boa. No final eu passo uma frequência e vou postar nos grupos. Pode falar. As provas a gente vão ter que ir para o colégio ou vai ser na casa da gente mesmo? Olha só, vocês que têm eu vou adiantar, mas a gente vai ter uma reunião 10 horas. Viu? Aí eu vou mandar outro link para vocês terem uma reunião só para falar sobre as provas do colégio. Mas aqui eu vou adiantar porque a minha prova também está incluída, né? No caso aí, vou falar na minha prova, mas é o geral. Quem tem acesso à internet como vocês, vão fazer pelo link. A gente vai mandar o link e você vai entrar, como você já faz. O senhor já fez umas atividades com o link, não foi? Tudo fácil. Ui. Aí quem não tem a escola vai ter outros recursos, outros Eu meios. tava ficando doido aqui, pensando que eu ia ter que ir pra escola. Não, assim de uma hora para outra não vai acontecer, não. Eu ia dar aleluia. Aleluia. Desde Oh, casa a gente glória. pode estudar de noite até meia-noite, 1 hora da manhã. Na escola é só a partir da manhã, ainda tem que acordar cedo. Esse é o caso, nós não pode dormir tarde. Não é? Bom, vamos aqui agora aos substantivos. Então, nós temos aí 9 tipos de substantivos. Assim, é uma aula de revisão. Eu não vou falar de tudo. Nem na aula, durante o processo, eu falo de tudo. A gente fala do necessário, quanto mais uma aula de revisão de uma semana para outra. Então, assim, eu vou só sinalizar para vocês aí quais são. Pontuar alguns que normalmente caem mais facilmente na prova, porque exigem um conhecimento mais apurado e a gente acaba cobrando para você ter esse perfil. Mas aprenda o fácil, aprenda o difícil, aprenda o moderado de uma maneira bem intensa. Bom, são quantos substantivos? São 9. Ah, Robert, eu encontrei uma classificação que tem mais ou menos. Você traz, a gente observa, mas a gente trabalha com 9 classificações. Se você gostar de fazer composição, ó, tem 4 com a letra C, que a gente gosta de organizar assim, né, a forma de estudar. Tem 4 com a letra C, 2 com a letra P, um com a letra A, outro com a letra S e outro com a letra D. Tem gente que gosta de criar nomes com isso aí, pegar as letras e criar um nome e lembrar de todos. Eu não fiz isso ainda com substantivos, mas farei. Quem quiser fazer, fica à vontade. Eu fiz um mnemônico com os tipos textuais, eu chamo de NADEI. NADEI é narrativo, argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Aqui, nesses tipos, eu não fiz ainda não, mas depois eu vou criar um, vocês podem criar também para vocês estudarem dessa forma, mas aí cada um sabe como estudar. Bom, esse print aí, eu acho que nem vou postar nada nos grupos, que vocês vão fazer isso para mim. Esse aqui, faz um print e coloca no 7+, 7C, porque isso aí... Professor, o senhor pode voltar tudo de novo, porque... Tudo de novo, não. Até porque meu celular travou, eu não consegui vir. É porque tudo de novo não dá. Não, tudo de novo não. O antes desse daí que o senhor... Porque tudo de novo eu fiquei preocupado. Tudo de novo é voltar para 8 horas. Eu fico no celular aqui, eu vim na aula e pesquiso tudo no notebook. Notebook é bom também. Então, olha só, quem falou aí que eu não sei, esse momento aqui a gente está falando sobre tipo de substantivos. Primeiro ponto, são 9. Se você encontrar uma classificação com mais ou menos, você traz para a gente ver. Né? A gente tem 9 substantivos. Aí eu falei o seguinte, para as pessoas que gostam de organizar de uma maneira estética, assim, da aparência do assunto para poder aprender, tem 4 substantivos começando com a letra C. Comum, composto, concreto e coletivo. Então, 4C, por exemplo, você pode criar um mnemônico com 4C. Tem 2 com a letra P, 2P, então 4C, 2P.
Você já lembra de próprio e primitivo. E tem agora a letra D, letra A e letra S. Você pode dizer assim, das, 4C, 2P. Aí você pode criar um mnemônico e lembrar que essas são as letras que começam os assuntos sobre tipos de substantivos. Mas vamos explicar um por um aqui. Não, Pode falar. Ah, alguém saiu. Gente, tira esse print aí, quem não tirou ainda, e coloca no seu grupo lá do WhatsApp. Uma pessoa só, um postou já é suficiente. Isso é a salvação da gente. Esse aqui é um organograma que o ajuda... professor tá travado. Hã? A sua câmera e você falando tava travado pra mim. Ah, não, mas aí o sinal de internet, essas coisas eu nem... Pra mim também. Não, o sinal de internet pode ter oscilado aqui ou aí. Aí acontece. Mas estão me ouvindo bem? Agora? Ah, tu agora tá beleza. Bom, beleza. Tá Eu beleza. até achei aquele lá que o senhor tava colocando. Achei até no note. Tipos de substantivo. Olha, vamos ver aqui. Eu não vou ler todos, não. Vou ver alguns, vocês vão ter o material e vocês vão rever. Até porque essa aula já foi ministrada, aqui é só uma... Comum, próprio, simples, composto, coletivo. Aperto no parafuso. São 8 horas e 28, a gente está aqui no 12º slide, faltam só 2, a gente vai terminar a aula no tempo certinho. E vai ficar... E eu vou salvar o vídeo lá no canal Gramática Nobre e vocês revisam depois. Uhum. Vou pedir também que vocês deixem comentário no canal lá, porque esses comentários eu também vou contar como qualitativa, viu? Uhum. Tu criou um canal só para isso mesmo? Com certeza, desde o ano passado. Ah. Ô, professor, eu tô sem YouTube, por isso que eu não tô assistindo as coisas. Não é... E assim, acessar o canal não é exigência, não. Mas, obviamente, que quem acessa e comenta, eu vou ver como participação. Não posso negar. Eu não posso, tipo assim, penalizar, porque o acesso não é pra, né, de todo mundo e toda hora. Mas também não posso dispensar que quem possa acessar, eu vá deixar aquilo ali passar em branco, né? Tem que ter esse equilíbrio, né? Tem coisa eu mesmo acesso, mas nunca comento. Tem coisa que te generaliza, né? Tem coisa que tem que ver quais são as peculiaridades mesmo. Mas vamos ver aqui. Eu criei uma sigla. Qual foi a sigla? 4C. Quem lembra aí? 4C. 4C. Quem lembra aí? Pra mim, naquela hora, travou. Ah, perdão. 4C. Vou lembrar aqui. 4C. 2... P. Não foi 4C, não. Foi 4P. Olha para isso. 4P. Ou foi outra? 2C. Ó. E um B. 2C. Ô, professor. Para pessoas com idade de 40 a 59 anos, portadores de doenças crônicas. Aí tá muito falando aí, Isso aí não atrapalha. Isso aí não atrapalha, não. Fica até interessante. E asma grave, doenças que... Doenças cardiovasculares. Foi 4C mesmo aqui. É 4C, 2P das. Aqui, ó. Mas eu tô vendo aqui pelo negócio aqui, eu já avisei aqui que tem um B também. Vamos ver o quê? Digita, porque eu vou ver. Ah, tá bom. Aqui. Pronto. Isso é só para lembrar, para quem gosta de mnemônico. Eu acho legal. Então, voltando aqui, vamos ver o que é o substantivo... Deu um E. O que é o substantivo comum, que é o primeiro conceito que a gente trabalha. Comum por quê? Eu digo assim, pessoa, gente, criança, cidade. É comum, porque realmente né? É comum. O próprio, já aí você tem que aprender o comum. Aí você fala assim, pessoa, pô. Todos nós somos pessoas. Eu falo assim, Roberlan, pronto. Aí agora já é o substantivo o quê? Próprio, porque é um ser em relação aos outros seres. Por isso que é próprio. Você fala assim, você diz assim... Próprio significa nome de gente, de estados.
E você diz assim, Cidade. cidade. Cidade é qualquer uma cidade. Você fala Jiquié, Aiquara, Poções, Salvador. Então, tudo isso aí já vai se tornando um termo próprio. Assim, comum e próprio, você tem que aprender logo de cara ali. O substantivo simples é porque só tem uma palavra só. Simples significa assim, papel, pedra, celular. Mas não é simples do significado, é a estrutura da palavra. Quer ver? Você vai aprender o simples pelo composto. O composto tem guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Na palavra guarda-chuva, nós temos quantas palavras, na verdade, assim, na estrutura dela? Temos duas. A palavra guarda e a palavra E chuva. chuva. Então, um substantivo simples, ele tem uma palavra só. E o composto, duas palavras ou mais. Duas Então, palavras. é. Substantivo coletivo, ele tem um significado, na verdade, de quê? De coletividade. Você diz assim, alunado. Bom, alunado é uma palavra no singular, porque é o alunado, mas o sentido de alunado é o quê? Várias pessoas que são alunos. Então, isso é coletivo. Aí tem ali assembleia, elenco, exército. Católica. Católica é composto. Você vai dizer assembleia, porque a assembleia ali é a união de pessoas. Católica é um tipo de pessoa que tem um credo, né, católico. Substantivo primitivo. Primitivo é aquela palavra mais antiga. É muito parecido com simples ali, mas, né, eu digo assim, casa. Casa é uma palavra mais antiga. Se você disser assim, casarão, você tem a palavra já o quê? Derivada. O que é primitivo, o que é derivado? Primitivo é a palavra mais antiga e derivada. Derivada é o quê? O que você deriva, o que você produz a partir disso aí. Você diz assim, vamos pensar em derivação do leite. Do leite você deriva vários produtos. Quem lembra alguns produtos que a gente deriva do leite? Quem faz a derivação do Leite em leite? pó, leite condensado, Hum, queijo. doce de leite, requeijão, coalhada, são coisas derivadas do leite. Então, assim, o que é derivado na gramática é quando tem uma palavra nova, né? Casa, casarão, folha, folhagem e por aí vai. Substantivo concreto e substantivo abstrato. Então, preste atenção em todos, esses dois aí chamam um pouquinho mais de atenção em alguns momentos com outros estudos. Substantivo concreto é aquela palavra que indica um ser de existência própria. Eu digo assim, casa. Eu sei que alguém construiu a casa, mas a casa em si, enquanto construção, está ali, né, de forma independente. Não entendi. Aí você vai entender o concreto agora pensando no abstrato, porque o abstrato é o contrário. Então você aprende um pelo outro. Eu digo assim, ó, saudade. Saudade é um nome, né? É. Saudade é um nome, se é um nome, eu vou considerar um substantivo. Mas saudade tem existência própria ou precisa de um ser para que a saudade exista? Precisa de um ser. Por isso é um substantivo abstrato. Então, o substantivo abstrato não é aquilo que você toca ou não toca, não tem a ver exatamente com isso. Tem a ver com a existência do próprio ser, que é o substantivo no caso aí. Se eu digo assim, nojo. Nojo não existe, nojo por si só, sozinho. Alguém sente nojo, alguém vê algo que, né, cria nojo, ela vai e reage. Então, o abstrato é o que você tem como sensação ali, ó, relacionados aos sentimentos, estados de espírito, tristeza, por exemplo, alegria, qualidades, ações, isso são abstratos. Ali tem o quê? Alegria, tristeza, beleza. Beleza. Mas quanta beleza nessa pessoa. Beleza não existe sozinha, alguém tem que ser belo. E o concreto, como o nome diz, tem existência própria. Bom, lembrando que vão ser 8 questões. Lembrando que também às 10 horas vou mandar outro link mais para uma reunião com todos os 7 anos para a gente explicar como vai ser a semana de provas da semana que vem. Então, assim, 10 horas vocês voltem de novo para outro link. Então, Hoje?
Eu já avisei lá no grupo, desde ontem. Certo. E eu vou tá, e é importante vocês aparecerem, porque aí não é uma fala de Roberlan, professor de português. É uma fala de Roberlan, que está coordenando, está auxiliando aí o ensino digital no colégio CMAS. Não, eu vou falar sobre a semana de provas digitais. Então, é outro tipo de momento. Ó, gente, então na minha prova aí, quer dizer, na verdade todas as provas vão ter 8 questões, mas a minha vai ter 7 questões de assinalar e uma aberta. Essa aberta é a questão de redação. Eu vou pedir que vocês escrevam um conto. Os detalhes aí vocês vão ver. Você é para escrever agora? Não, aqui estou só sinalizando que vocês vão ter isso na prova. Vão ter uma questão aberta. Claro que lá no link vocês vão digitar direitinho e colocar. Por favor, não copie aquilo da internet, porque a gente rastreia com muita facilidade algo assim. Ô, professor, desse conto, a gente pode copiar outro conto que a gente tinha feito em outra atividade? Boa pergunta. Pode sim. O importante é que vocês preencham lá a questão aberta com um texto que seja de vocês. Roberto, mas se por acaso na hora eu acessar a internet e ler um conto, eu posso me inspirar a escrever? Óbvio que sim. Não. Pode, claro. Pode sim. Agora, se você copiar e colar, fica chato, porque eu vou perceber facilmente. Tipo, descrever o texto. Não. Com suas palavras. Se você quiser na hora ler um conto lá ali, porque vocês vão ter das 8 até as 11, 3 horas de prova. Aí vocês fazem o tempo que vocês quiserem. Eu quero ler um conto aqui para me inspirar a escrever o meu. Fica à vontade. Agora, a proibição é copiar e colar, porque aí a gente percebe facilmente. Gente, para a gente finalizar aqui, eu vou ler esse texto e a gente encerra com vocês e posto lá no canal, vocês revisem. Eu não vou fazer postagem nenhuma no grupo, não. Vou só sinalizar aqui o que vocês postaram. Ali eu vou postar só slide. Quem não tiver... Vai ter mais alguma aula sua hoje? Aula, não. Vai ter a reunião, Rafael. Vai ter a reunião. Aula minha é só agora. Professor, e a frequência? Eu vou passar na estante. Tá no tempo tranquilo ainda. Bom, vou ler esse texto aqui de Castro Alves. Unidas, ai quem pudera numa eterna primavera viver, qual vive esta flor. Juntar as rodas da vida na rama verde florida, na verde rama do amor. Lembrando que Castro Alves aí é um poeta baiano, né? Já falecido há muito tempo, mas da mesma safra que a gente. Espera que eu vou escrever a palavra frequência, para ficar uma coisa organizada. Professor, coloquei já. Não, mas depois da palavra frequência, porque eu tenho que postar de acordo com... Beleza. Um detalhe, bota seu nome e sua sala, porque aqui tem 7 mais, 7 não sei. Espera só um pouquinho, estou digitando aqui frequência, porque o chat do Meet não tem aquela de escrevendo, né? Não. Bom, gente, agora escreve seu nome completo e ao lado, 7º A ou 7º C. E aí, sinalizando, já pode sair. Um abraço para vocês. São 8 horas, 40 minutos. 7º ano A, 7º ano C. Aula de revisão para a semana de provas no CMAS Aiquara. Saúde e paz para todos. Depois revisem as aulas no canal Gramática Nobre. Valeu, fui! Valeu, meus nobres. Interromper a gravação. Até a próxima, se Deus quiser.